Posso te perguntar algo que está realmente tirando o sono do Pentágono? A maioria dos analistas acha que a Turquia é apenas um aliado difícil da OTAN. Eles estão errados. A Turquia não está apenas jogando dos dois lados, ela está construindo o seu próprio lado. Esta semana, ao observar as mudanças em Ankara, percebemos um padrão que muda tudo o que sabemos sobre o Sul global. Estamos falando de um membro da OTAN. Esse é o fator. Rejeitar o paradigma ocidental enquanto mantém as chaves da casa. Hoje vou te dar 3 ferramentas para decifrar isso. O Manual da Autonomia Estratégica, a verdade por trás do pivô da Nova Ásia e o roteiro de sucessão de alto risco que pode quebrar a ponte. Esses são os mecanismos da guinada turca. Por décadas, a Turquia foi o posto avançado definitivo do Ocidente, parte integrante do quadro euroatlântico desde a Guerra Fria. Mas houve uma mudança conceitual enorme. A partir de meados da década de 2010, Ankara percebeu que depender do Ocidente como seu único ponto de referência para a transformação econômica e social era um beco sem saída. Eles não saíram da OTAN, mas pararam de pedir permissão. É uma transição da solidariedade atlântica para uma parceria estratégica baseada em transações. Os laços institucionais são o piso, não o teto. Mova-se devagar para mudar as moedas rapidamente. O que você faria se antigos aliados passassem a apoiar seus inimigos locais? Não é só sentimento, é questão de sobrevivência. A tentativa de golpe de 2016 foi uma ruptura psicológica para Ankara. Eles interpretaram a recusa dos Estados Unidos em extraditar Fethullah Gulen e as críticas do Ocidente às suas medidas de segurança como um sinal de traição, ou pior ainda, de cumplicidade. Qualquer envolvimento dos Estados Unidos nisso, ou a ideia de que não apoiamos totalmente a democracia turca, é completamente falsa. Depois veio a crise síria. Enquanto a Turquia via o YPG como uma ameaça direta à segurança nacional, seus próprios aliados da OTAN estavam armando o grupo. Em contraste, a Rússia foi receptiva às preocupações turcas, permitindo 3 grandes operações militares no norte da Síria entre 2016 e 2019. Lealdade é um preço a pagar, segurança é um ativo inegociável. Por que permanecer em uma sala onde sua voz é ignorada? Mas por que o 5 é o dígito mais odiado nos círculos diplomáticos de Ankara? Porque não é apenas um número, é uma gaiola. Quando o presidente Erdogan usa o slogan "O mundo é maior que 5", ele está fazendo um ataque direto à hierarquia global do pós-1945. Observamos que essa frase se tornou o mantra definitivo da guinada da Turquia em direção à autonomia estratégica no sul global. Entra em cena a iniciativa Nova Ásia, lançada em 2019. O Yeniden Ásia, em turco, é uma mudança estratégica na política externa voltada para o fortalecimento das relações multifacetadas com as nações asiáticas. Este é o plano mestre para direcionar o foco ao mundo não ocidental. Observamos que isso não é apenas um slogan político, mas uma necessidade econômica. O comércio com países asiáticos aumentou 14 vezes, saltando de apenas 8,2 bilhões para impressionantes 110 bilhões de dólares americanos em 2023. A Turquia se tornou o primeiro país da OTAN a ser um parceiro de diálogo da OCS em 2012, institucionalizando efetivamente suas relações com a China e a Rússia. A gravidade econômica está mudando para o leste e a Turquia acompanha o dinheiro. O pilar dessa transformação é a China. Em 2010, eles elevaram a relação à parceria estratégica, com resultados visíveis. Na crise econômica da Turquia, Pequim não deu sermões, mas sim empréstimos. Em 2018, o Banco Industrial e Comercial da China concedeu 3,6 bilhões de dólares para energia e transporte. Durante a pandemia, eles até autorizaram liquidações comerciais em lira e yuan. Vemos gigantes chinesas como Alibaba comprando a Trendyol e Huawei dominando o mercado de telecomunicações. Diversifique seus aliados para eliminar suas dependências. Você trocaria uma sermão sobre democracia por uma ajuda de 3,6 bilhões de dólares, mas a China não é o único jogador asiático na lista de contatos de Ankara. A Turquia está diversificando o vetor ao trabalhar com o Japão e a Coreia do Sul. Imagine o túnel Marmaray sob o Bósforo, que foi construído com investimentos japoneses, ou o Turksat 5A, um satélite fabricado pela Mitsubishi Electric.
Em 2012, a Turquia assinou um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, seguido por um acordo de swap cambial em 2021. Eles até abriram embaixadas em todos os países da ASEAN, tornando-se um parceiro de diálogo setorial em 2017. Espalhe o risco para colher a recompensa agora pelo acesso russo. Apesar da frustração da OTAN, a Turquia comprou o sistema de mísseis S-400 e lançou o projeto Turk Stream sobre a Ucrânia. Ankara obteve enormes dividendos ao se recusar a aderir às sanções ocidentais, mantendo os canais de comunicação com Moscou abertos e atuando como mediadora. Eles recebem gás de gasoduto barato e têm a Rosatom construindo a usina nuclear de Akuyu. O pragmatismo vence a ideologia. Todas as vezes. Acompanhe o ouro, veja o dólar rachar. Uma ponte pode realmente existir se ela toca apenas uma margem? Isso nos leva às ambições dos BRICS. Notamos que a Turquia demonstrou abertamente sua intenção de fazer parte da formação. No entanto, está usando os BRICS como uma forma de barganha com Washington e com o sistema existente. Sem uma visão política comum e infraestrutura econômica como um novo sistema de pagamentos, os BRICS seguirão como ferramenta para negociações bilaterais. A Turquia quer ter a opção, mas também deseja o poder central. A intencionalidade é alta, mas a implementação é o gargalo. Conversamos sobre isso com Taha Ozan, diretora de pesquisa do Instituto de Ankara. Aqui está minha breve entrevista. Sabemos que a Turquia expressou sua vontade de cooperar com o BRICS e até recentemente a nova embaixadora na China disse que seu país está muito interessado em aprofundar seus laços com o BRICS. Então, a questão é, como a Turquia pode aproveitar os laços com o BRICS para influenciar o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Quero dizer, essa é uma pergunta muito genérica e eu não vejo muito dever de casa a ser feito do lado da Turquia. Mas sim, a Turquia já demonstrou abertamente sua intenção de fazer parte da bloco dos BRICS, mas ainda está em formação. E o tempo está passando, e muito tempo já passou, na verdade, e a minha pergunta: nos últimos anos, quando é que chegará a hora dos BRICS? Dar um passo à frente significa ter alguma infraestrutura física real em certas questões, principalmente infraestrutura econômica. Atualmente, Washington está transformando toda a infraestrutura econômica em arma. Tem certeza disso? Essa pressão aumentou muito. Sempre foi coercitiva, a infraestrutura econômica era controlada pelos Estados Unidos, mas se multiplicou nos últimos anos. Se não está provocando os BRICS a trazerem uma espécie de alternativa, algo paralelo ou novo, qualquer tipo de infraestrutura econômica, infraestrutura comercial, Como um novo sistema de pagamentos, por exemplo. tudo, não só isso, quero dizer, agora mesmo está sendo usado como arma, Então, quando será o momento adequado? Não é agora, já faz alguns anos. Isso traz muitos questionamentos em relação à formação dos BRICS, porque a visão e as reivindicações eram duras, grandes, ambiciosas, mas quando se trata de implementação, os países ainda estão no processo de negociação e usando os BRICS como uma alavanca para negociar. Washington e o próprio sistema atual. Então, a menos que os BRICS tenham uma razão política compartilhada, não concordam. Compartilhada, acordada é algo bastante típico. Nós não vemos isso. Estávamos um pouco esperançosos. Depois disso, os BRICS publicaram a primeira declaração política de sua história, mas não seguiram com novas declarações. Muitas coisas aconteceram, por exemplo, a Venezuela, as ameaças atuais contra o Irã ou outras coisas. Então, não vemos esse tipo de coisa porque cada ator está bastante ocupado negociando bilateralmente com Washington, em vez de pensar de forma sistemática que existe uma opção, talvez para os BRICS. Então, a menos que essa visão política se desenvolva por lá, independentemente da Turquia ou da Rússia ou da China, todos estão mais ou menos na mesma posição em relação aos BRICS.
Mas se tal alternativa surgir, e ela só pode surgir a partir de uma certa visão política, ela vai começar pela infraestrutura econômica e comercial, sendo uma espécie de alternativa. Podemos conversar sobre isso, mas internacionalmente a Turquia está muito interessada. Não só isso, a Organização de Cooperação de Xangai continua sua relação com a Rússia, independentemente de todo tipo de crítica ou pressão do Ocidente. Sim, mas não devemos esquecer que tudo isso está acontecendo em uma área muito limitada, não só do lado da Turquia, mas também do lado dos BRICS, Rússia, China, a mesma coisa está acontecendo. Então eu acho que alguém precisa destravar isso, e essa responsabilidade não pode ser colocada em um único país. É por isso que uma espécie de visão política compartilhada pode abrir o caminho. Fale sobre outras implementações sólidas que podem trazer os BRICS como um centro, uma espécie de poder. Obrigada. Muito obrigado pela sua opinião. Erdogan está atualmente recuperando a influência regional no Oriente Médio. As viagens dele à Arábia Saudita e ao Egito sinalizam uma consolidação gradual de um quadro de estabilidade regional liderado por potências médias e não por impérios externos. A Arábia Saudita prometeu investir 2 bilhões de dólares americanos em energia renovável na Turquia. Egito e Turquia estão mirando 15 bilhões de dólares em comércio bilateral e até cooperação em defesa com gigantes como Aselsan. Problemas regionais exigem atores regionais. Governos centrais mais fortes criam rotas comerciais mais seguras. Quem realmente ganha quando potências externas intervêm? Observe o aperto de mão em Riad, este é o conceito 5 em ação. Ao se reconciliar com a Arábia Saudita e o Egito, a Turquia está provando que a estabilidade regional não precisa de uma meia ajuda de Washington ou Paris. Eles estão retomando a autonomia regional, a ideia de que quem vive no bairro deve ser quem administra o bairro. Preciso da sua ajuda antes de continuarmos. O Think BRICS não é apoiado por lobistas ou bilionários. Nós somos apoiados por espectadores que querem a verdade. Apoie-nos com um super agradecimento. Inscreva-se no Substack ou pelos links abaixo. Ajude-nos a continuar independentes, agora de volta ao mundo, maior do que 5. O motor ideológico por trás disso é uma mistura diversa de eurasianismo. Você tem eurasianistas de esquerda que querem um eixo anti-imperialista com a Rússia e também pensadores pan-turcos focados na organização dos estados turcos. Depois, existe o eurasianismo islâmico, que enfatiza a missão da Turquia de unir o mundo muçulmano, mas o Partido da Justiça e Desenvolvimento, que está no poder, pratica um eurasianismo pragmático. Trata-se de interesses nacionais em comércio e energia, livre de ideologias fixas, pensamentos diversos, foco singular. A sua estratégia tem um ponto cego ideológico? O mundo é maior do que 5. O software intelectual está comandando o hardware eurasiático da Turquia? É a autorização que permite a um membro da OTAN comprar o sistema russo S-400 e assinar acordos com a Alibaba. É uma transição da solidariedade atlântica para a autonomia estratégica. Isso significa que a Turquia não é mais um estado de flanco para os 5 grandes, ela é uma potência central por si só. No entanto, existe um grande fator X, a saúde de Recep Tayyip Erdogan. Observamos que o líder turco, que está no poder há mais de 20 anos, está mostrando sinais de desgaste físico, segundo relatos. Ele está curvado, sua voz está mais baixa e ele depende mais de teleprompters. Isso desencadeou uma batalha de sucessão silenciosa, mas feroz. Se a saúde de Erdogan falhar antes de 2028, a ponte que ele construiu pode desabar. O controle é um ativo frágil. O que acontece com o acordo quando quem o fez vai embora? Os 2 nomes que você precisa conhecer são Hakan Fidan e Bilal Erdogan. Hakan Fidan, ex-chefe de inteligência e agora ministro das Relações Exteriores, é o eminência parda. Ele é o arquiteto da estratégia de segurança da Turquia na Síria e um diplomata flexível que consegue dialogar tanto com o Ocidente quanto com Moscou. Do outro lado está Bilal, o filho do presidente, que se tornou uma figura política de destaque, acompanhando seu pai em viagens ao exterior e construindo uma base de apoiadores leais.
Alguns veem uma transição dinástica, outros consideram isso o fim da democracia turca, da profundidade estratégica ou do legado familiar. Em quem você confiaria? Com as chaves do Bósforo? O risco é real. Alguns analistas argumentam que, sem Erdogan, a Turquia poderia voltar a adotar uma postura pró-OTAN, virando as costas para a Rússia. Outros acreditam que o gênio já saiu da garrafa e que a ascensão da Turquia como líder regional é irreversível, independentemente de quem esteja no comando. Atualmente, a Turquia está sentada em todas as cadeiras, mas a taxa de inflação está chegando a 100% e a economia está por um fio. Alto crescimento exige estabilidade. Você consegue manter autonomia mesmo com sua moeda desvalorizando? A Turquia criou um modelo próprio, mantendo-se em instituições ocidentais e seguindo um caminho autônomo pela Eurásia. Eles são o cavalo de Troia da OTAN e o parceiro estratégico do Sul global, simultaneamente. Não espere uma saída dramática da OTAN. A Turquia vai continuar jogando dos dois lados, usando o sistema para vencer o sistema. A soberania é a moeda suprema para Ankara. A autonomia estratégica não é temporária, é estrutural. A Turquia provou que uma nação pode manter seu lugar na mesa do velho mundo enquanto aposta no novo. À medida que a multipolaridade escapa à contenção, precisamos repensar a própria lealdade neste século transacional. Quando a ponte entre o Oriente e o Ocidente percebe que se tornou seu próprio continente, o que resta das terras que ela antes conectava? Talvez o mundo seja realmente maior do que 5. Obrigada por assistir.